Ele nasceu Luiz Carlos Saroli, mas ele é conhecido no mundo como Caio Júnior. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Jorge. Prazer estar aqui. Feliz por estar em Cascavel. Aí fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Eu, Caio, quando eu conto aqui que eu já joguei com você, os caras não acreditam. Eu não lembro muito bem dele. Ok, da vez do Moraleza. Não, quando jogávamos aí por aí, inaugurando campos com o time da TV Tarobá. Lembro, muito bem. O Fernando Gomes, maravilhosa. Fernando Gomes era o nosso treinador, lateral esquerdo titular. Tinha 13, 14 anos, né? Você era garoto. E era muito legal. Beleza, Caio, prazer em tê-lo aqui. E daí, Caio, esse passeio bem no momento de Copa do Mundo, né? Tá frustrado com o Brasil? Isso é ruim para aquele que trabalha no futebol, não é? É ruim. É ruim porque eu notei isso, inclusive, lá no mundo árabe, que depois que a França foi campeã mundial, os franceses tomaram conta lá do futebol, entendeu? Até, inclusive, em categorias de base, a maioria dos profissionais são franceses. Então, uma conquista mundial reflete, sim, no mundo do futebol, para quem trabalha no futebol. Se nós ganhássemos a Copa, seria sempre muito importante para abrir vagas, né, para brasileiros no mundo todo. Dá uma ampliada também, uma ampliada, né? Quem está melhora, né? Hoje você está trabalhando no Catar, no Algarafa, é assim que pronuncia? Algarafa, Quem está lá contigo? Está o Julinho, está daqui também, Julinho, né? Na comissão? É o Julinho, né? O Júlio César aqui de Cascavel, que trabalha comigo já há muito tempo, né? Desde o Paraná. O Almir Domingues, que era treinador do Atlético Paranaense, muito tempo, treinador de goleiros. Você que levou também? Levei ele para o Japão e de lá ele foi comigo para o Catar. E o Sullivan de la Valle, que também é conhecido aqui, já trabalhou até no Cascavel, preparador físico aqui de Francisco Beltrão, trabalhou comigo muito tempo no Paraná, teve no Palmeiras, já no Botafogo, Atlético Mineiro, é um preparador já com muita experiência. E é uma equipe paranaense mesmo, minha equipe é bem paranaense. Isso facilita para trabalhar, né, Caio? Conhece as pessoas? Conheço bem, amizade, pessoas simples, pessoas sinceras e tal, isso também é muito importante. E de jogadores, quem que tem conhecido no teu time? O principal é o Juninho, pernambucano, né, meu capitão, e foi escolhido o melhor jogador do ano lá. Ele foi da França direto para lá? Foi. Tem mais um ano de contrato, foi espetacular, ele é fantástico, assim, como profissional é impressionante. Eu nunca tinha trabalhado com um jogador como ele. 35 anos, postura dele é irrepreensível, assim, em termos de disciplina e dedicação ao treinamento, ao jogo, a cobrança dos colegas. Por isso que ele ganha tanto, né, na carreira. Né? É focado, né? Focado totalmente. E o outro é o Araújo, que vocês devem lembrar, né, o atacante que começou no Goiás e tem 32 anos já, mas ele está há 3 anos já no Garafa, ganhou todos os títulos lá e é ídolo máximo lá no Catar. Caio, você volta para o Catar e tem a possibilidade de uma projeção maior com a sua equipe. Você pretende continuar lá, renovar, manter essa equipe que está lá com você? O meu objetivo principal agora é essa Champions League da Ásia, né? Que pode me dar a possibilidade de um Mundial de Clubes, que é um sonho de qualquer treinador. É difícil chegar lá por alguma equipe, né? E nós temos essa possibilidade. A gente está nas quartas de final agora, vamos pegar o campeão da Arábia, que é o time do Thiago Neves, Al Hilal. Dificílimo, dia 15 de setembro e 22 de setembro, os 2 jogos. Passando, podemos pegar o campeão do Irã e o atual campeão da Ásia, que vão se defrontar. E aí, passando, você já está numa final, que é um jogo só em Tóquio, né? Então, é um sonho mesmo. O Irã tem um jogador de Cascavel que joga lá, que é o Fábio Januário, né? O Januário, nós jogamos contra ele, ele está muito bem lá, está há 3 anos, se não me engano, lá. Ele esteve aqui no programa. Ele é cascavelense e ele foi muito bacana, ele foi até o banco e me deu a sua camisa, tenho guardada lá em casa, foi muito legal. Mais um cascavelense aí fazendo sucesso. Ô Caio, como é que é a adaptação de vida lá? Você viveu em centros tidos como bons centros de se viver, como Curitiba, Porto Alegre, né? Você jogou em Portugal também, quer dizer... Rio, São Paulo. Não, mas lugares por exemplo, São Paulo, a vida talvez não seja tão, né? Razão da violência, aquele sempre receio. Mas Curitiba é uma cidade tida como modelo, Porto Alegre e tal. Como é que é a vida lá no Catar? Olha, eu vou te dizer que... Você morou numa bela cidade também, que é Goiânia, né? Goiânia, maravilhoso. Goiânia eu gostei muito, família gostou muito, mas eu diria que de todos os lugares que eu já morei, nesse momento é o melhor de todos.
Aí morei no Japão, né? Japão. Em Kobe, que também é fantástico, né? Outro mundo, um mundo moderno, aquela coisa toda do japonês, né? Mas Doha é uma cidade que está em construção praticamente, porque é impressionante como ela cresce, como investem, né? É um desenvolvimento incrível, moderna, sempre surgem coisas novas, assim, interessantes. Para você ter uma ideia, se a Copa do Mundo for lá em 2022, isso vai ser decidido agora em dezembro, todos os estádios vão ser fechados com ar-condicionado. E vai ter um metrô que vai sair do aeroporto, passando nos hotéis, dos hotéis direto para os estádios. Por quê? Porque no período da Copa do Mundo, em junho, a temperatura lá é maior do que 50 graus. Então é impossível você circular na rua. Então eles vão fazer tudo por baixo. Uma coisa que já está estruturada e só decidir. Então, quer dizer, é um mundo diferente. Aquilo lá, tem dinheiro, tem recurso. muito dinheiro. Né? Isso Eles não sabem muito o que fazer, né? Porque, por exemplo, no Japão, eu fiquei impressionado com a organização, disciplina, a organização é impressionante, tudo funciona, é tudo no horário exato, não é nem no minuto exato, é no segundo exato. No mundo árabe, não. Eles não têm organização, mas eles têm dinheiro. Então, o dinheiro te dá estrutura, né? Te dá condições de trabalho. E essa organização, quem tem que fazer somos nós, brasileiros, franceses, quem está lá trabalhando. Eles estão levando. Claro, exatamente. E como é que você vive quando está 50 graus? Vive dentro de casa? Fica em casa. Trabalha? Não, nós só treinamos à noite lá. Só à noite? A partir quando está esse período mais quente, assim, é 9 horas da noite o treino. Mas uma boa parte do ano a gente treina no final da tarde, depois da última reza, né? Isso também é interessante. Os muçulmanos têm 5 rezas durante o dia. A última é no pôr do sol. Então, depois do pôr do sol, depois da reza, a gente treina. E isso é seguido à risca, né? É à risca. Isso a gente tem que respeitar, né? E isso é uma coisa bacana. A religião, quem não conhece, né, não é uma coisa fanática, como muita gente pensa. Eles também são muito parecidos com qualquer religião nossa aqui do Brasil, evangélica, católica, qualquer outra. Tem a crença, tem as obrigações, vamos dizer assim, né, normais, e convivência normal. Eu tenho uma convivência muito legal com os dirigentes, com o meu presidente, o Sheik, com muitos árabes que eu conheço. Você tem que compreender, né, a forma de vida deles. Né? Caio, para chegar a esse nível de respeito que você tem no cenário mundial como treinador, você foi jogador, foi comentarista esportivo, voltou a ser treinador. Onde foi o grande impulso? Foi no Paraná Clube, foi no Palmeiras? Onde foi o grande lance que o Caio Júnior apareceu definitivamente para o mundo como técnico? Não, hoje, voltando no tempo, eu acho que tudo foi importante para mim. Ser jogador, ter sido comentarista, eu comentei mais de 400 jogos em rádio, né? Isso te amplia, te dá uma possibilidade de comunicação, né? De observação. Trabalho como supervisor técnico do Curitiba, auxiliar técnico, treinador de juniores, muita coisa aqui. Mas se eu não tivesse tido o impulso, o apoio que eu tive do presidente Miranda em 2006 no Paraná Clube, que foi realmente a grande chance da minha vida, eu não teria tido sucesso assim, ou começado uma carreira. Ele foi... Sempre falo para ele e vou falar a vida toda que ele foi a pessoa mais importante da minha carreira. Você começou a jogar futebol nas categorias de base do Grêmio, né? Do Grêmio. Você jogou em Cascavel, mas muito pouco, né? Eu comecei no salão em Cascavel, daí... Você jogava com o Casinha, né? Chico, Casinha foi meu primeiro treinador na Igol, a gente tinha um time da Igol. Depois eu fui... Você vê que tudo dá para mudar na vida, né, Caio? Porque os ensinamentos do Casinha, onde você chegou, né, não é fácil. Tá louco, Casinha foi meu treinador no Tuiuti, você imagina. Ele é um pouco nervoso só, né? Um pouquinho. Daí você jogou, tem fotos, eu me lembro da Igual, você garotinho e o time adulto, né? Acontece o seguinte, a minha referência, Jorge, sempre foi o meu irmão, o Chicão, né? Chico, E o Chico, quando eu tinha 5, 6, 7 anos por aí, onde ele ia, eu ia com ele. Ele já jogava futebol de campo, foi profissional, depois salão. Embora o Chico tenha sido zagueiro, né? Mais rebatedor e chegava, no campo ele era atacante. Quando ele começou, ele era centroavante. Isso que é incrível do Chico. Ele era centroavante, dos melhores que tinha aí, né? E quando ele mudou para o salão, ele virou fixo. Quer dizer, é muito raro isso. Sim, virou back, E ele é excelente, sempre foi, né? Considerado um dos melhores do estado e tal.
Então a influência dele foi muito grande. Aí o Eloy Krieger, que foi também decisivo, ele sempre me incentivou muito, me buscava, me levava, aquela coisa toda, Café Piquiri na época, Cascavelzinho, que era o juvenil, daí o Sérgio Lopes que me indicou para o Grêmio, daí eu segui minha carreira. E depois do Grêmio, você acabou indo jogar em Portugal, você foi jogar na Europa direto do Grêmio, né? Vitória de Guimarães, Portugal. Foi direto do Grêmio, né? Do Grêmio em 87. É. Você se arrepende, Caio, de alguma coisa que você não tenha feito? Por exemplo, hoje você sendo treinador, evidentemente você tem uma experiência muito maior, você treinou grandes times como o Palmeiras, como o Flamengo, quer dizer, o Flamengo é um time de massa, né? Você mudaria alguma coisa se você tivesse tido essa oportunidade? Que forma você conduziu a tua carreira como jogador que você se arrepende? Eu acho que se você... Ou nada disso? Não, eu acho que se você voltar no tempo, você vai até para qualquer um de vocês, você vai ter sempre coisa, se eu tivesse feito aquilo, seria diferente. Mas não adianta, o tempo não volta. Você tem que ter apenas lições. Mas até como lição para alguém. Claro. Isso, não, eu claro. acho que tem várias coisas. Por exemplo, quando eu era jogador, se voltasse no tempo, eu não iria para Portugal, como fui na época. Eu fui muito novo. Eu fui para um mercado que não era o mercado ideal em relação à valorização, né? Eu fui porque realmente foi um ano de plano cruzado, você vai lembrar, na época do Sarney, né? Que congelaram os salários. Não, foi do Sarney. Cruzado? Eu nem lembro. Foi tanta confusão de moeda que... Não, isso foi em 87. Congelaram, e a inflação era absurda. E aí o seguinte, a situação ficou ruim, eu estava no Grêmio e tal, e foi uma situação na época muito boa, mas voltando no tempo eu não iria. Em termos de mercado, não foi ideal. E eu fiquei 8 anos em Portugal. Eu praticamente fiz minha carreira aí em Portugal. Te influenciou o fato do Paulinho ter ido lá e ter feito sucesso? O Ademir Alcântara também. Que é um grande amigo teu, meu amigão. Foi, mas eu acho que se eu tivesse ficado mais tempo no Brasil, eu poderia ter jogado, assim, ter uma carreira no Brasil muito melhor, entendeu? Mas foi pelo futebol que você tinha, Caio, a técnica que você tinha, e depois você treinando o Flamengo, o time de mar, não era o time ideal para você jogar? Futebol do Rio. Consagrava, né? Podia, mas é tudo... Eu, como treinador, eu aprendi que não adianta o ser, né? Se eu tiver... Não. E isso no início da minha carreira, eu sofria muito. Depois do jogo. Se eu tivesse tirado... Não tivesse tirado fulano... Tivesse armado diferente. Não adianta. Você tem que tomar uma decisão e não sofrer mais. Depois você tem que ter convicção de que o que você fez foi a melhor opção na hora e depois esquecer, porque senão é muito sofrimento a carreira do treinador. Caio, você citou o Juninho Pernambucano como um exemplo de atleta, mesmo com 35 anos, à disposição para treinar, para vestir a camisa da equipe. O jogador mais novo, um exemplo típico aí, mais em referência, o Ganso e Neymar no futebol brasileiro. Eles precisam de uma palavra do técnico para orientação, para se evitar que o atleta seja um atleta problemático para o time, para o próprio treinador? Com certeza, porque essa geração é uma geração que tem uma influência totalmente diferente da minha, de outros, mais para trás, ainda mais ainda, né? Porque é uma geração internet, geração do celular, geração de uma série de coisas que influenciam muito a desconcentração, né? E a geração do empresário, com 12 anos o jogador já tem empresário, né? Então isso tudo influencia muito a cabeça. No Santos desde os 9 anos, né, de Camorão. E aí o treinador é uma das pessoas só na vida do jogador. Então não é fácil. O jogador faz um jogo bom ou 2 jogos bons, já há o interesse da Europa. No caso desses meninos do Santos, é bem isso que está acontecendo, né? Então o treinador tem que ter tem que participar. O empresário hoje atrapalha o futebol, Caio? Como? O empresário hoje atrapalha o futebol? Muitos atrapalham, sim. Tem muita gente boa em qualquer área, tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Tem gente que trabalha contra o futebol, né? Porque, por exemplo, o clube revela o jogador e dá todas as condições de alimentação, busca o jogador. Aí, quando ele está numa certa idade, em função até da Lei Pelé, que ela atrapalhou os clubes, né? O empresário vai lá e leva, né? Está mudando agora, né? Vai mudar. Já. O senador Álvaro Dias, inclusive do Paraná, que é o relator, né? Principal. Isso vai ser muito importante. Os clubes se prejudicaram muito. Você treinou dois grandes times, não vamos considerar o Paraná, né? O Paraná Clube, mas você treinou o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo foi aquele que te deu mais exposição e te levou lá para o Japão.
Foi o melhor trabalho teu, do melhor grupo de trabalho ou não? Ou no Palmeiras faltou... No Palmeiras faltou um detalhezinho, né? Duas coisas, eu acho. O Reginho ter ido lá e secou, porque é um baita de um pé frio, né? Ele foi lá... O Reginho foi contra o Corinthians e a gente ganhou. Não, ele foi lá no outro jogo e depois foi lá em Goiânia também. Deu azar. Até frio, o Reginho. Viu? Mas aí, o que faltou? Faltou... No Palmeiras foi melhor para você? Acontece que no Brasil, se você não for campeão, o trabalho não é bom. Né? Nenhum lugar, né, no Brasil, nenhum time. Não, isso é um absurdo. Eu acho que tem muita gente que está mudando essa mentalidade. Mas o Palmeiras foi um trabalho espetacular. Porque o Palmeiras vivia um dos piores momentos da sua história, no aspecto financeiro. Quando eu cheguei no Palmeiras, o salário estava atrasado 4 meses. A gente perdeu o Paulo Baier, que hoje está aqui no Atlético, por causa do salário atrasado. Tiveram que negociar a saída dele. Uma série de coisas que aconteceram. Que eu fui mais um administrador em alguns momentos da crise do que técnico. Então eu sei, eu revelei jogadores, venderam o Maico, venderam o Caio, que era um menino que ninguém conhecia. Lancei o Valdívia, levamos o Pierre, que hoje é ídolo lá, né? O Gustavo, que também foi bem na época. Aconteceu uma série de coisas bacanas, assim, mas aí nós no último jogo a gente não classificou para a Libertadores, aí ficou aquele vazio, né? Dá a impressão que o trabalho não foi bom. Mas eu tenho um reconhecimento da direção do Palmeiras muito grande até hoje, tenho um contato com eles pessoal, assim, maravilhoso. Recebo muitas mensagens de torcedores do Palmeiras querendo que um dia eu volte, quer dizer, então é uma coisa que ficou em aberto. Lá? O Edmundo te boicotou lá? Não. Porque tem um comentário que tiraram o pé naquela última partida para te prejudicar. Não, isso é papo. Não, tá louco, não tem nada a ver. O Caio, você até falou do Palmeiras, salários atrasados, outras situações lá administrativas. Daí o Palmeiras, não sei se você vai poder entrar nesse detalhe, né? Mas levou o Jorginho para ser o treinador do Palmeiras numa etapa do Brasileiro. Estava indo bem. Aí tirou o Jorginho e trouxe o Muricy, ganhando 10 vezes mais para tocar o time, e o time desandou. A mentalidade dos dirigentes do Brasil está errada, precisa mudar? Os dirigentes sofrem muita pressão. Essa que é a verdade. Ser dirigente no Brasil ser dirigente honesto no Brasil é muito difícil, né? Porque você sofre uma pressão que ela é absurda. Eu já vi isso e presenciei algumas cenas que realmente são lamentáveis, porque hoje, em alguns momentos, algumas torcidas organizadas pressionam demais os dirigentes e, em função disso, dessa pressão, acabam tomando decisões precipitadas, né? E até para dar uma satisfação à sociedade ou à própria torcida. Então, eu entendo, às vezes, essas decisões dos dirigentes, porque não é fácil trabalhar sob esse tipo de pressão, né? O Filipão está voltando para o Palmeiras, né? Vem para um 2 lugar anos que e foi. meio. Vem para um lugar que já foi seu e está vindo do Bequistão, né? Lá, Uzbequistão. lá estava meio largado, né? Você acha que o Filipão está vindo para fazer uma ponte para a seleção ou vem no foco mesmo no Palmeiras? Não sei, é possível ele voltar à seleção, acho que é possível, mas acho que ele vai cumprir o contrato com o Palmeiras. Seria uma boa, Caio, para quem já foi campeão do mundo? É sempre uma decisão muito difícil, muito pessoal. Parreira tomou essa decisão e não foi ideal para ele, né? Se queimou, né? Porque ele acabou dividindo aquela imagem ali, mas eu estou contente com a volta do Filipão, porque eu acho que ele vai dar estabilidade ao Palmeiras, né? Que é o que eles precisam, um treinador assim, que o torcedor realmente acredita e tal, e tomara que dê certo. Forma de comando, né? Um gauchão meio daquele. Não, né? ele na história do Palmeiras foi o que mais conquistou títulos, né? Então isso E ele pesa enquadra ali aquela torcida organizada que interfere muito, né? Até um certo ponto, né? Dá para enquadrar, o resto não vai, né? Não tem domínio, né? Ô, Caio, e a seleção brasileira? Você acha que o que faltou para a seleção? Essa bronca do Dunga com a Globo prejudicou a seleção? O Dunga quis criar um fato de que ia mudar aquelas coisas que aconteceram em 2006, precisava fazer isso, acabou tirando gente que não podia tirar, aí foi para o confronto, os jogadores se obrigaram aí. Você viveu os dois lados, como é que é isso? Bom, essa história do Dunga, eu presenciei, na época que eu estava no Flamengo, eu acompanhei um período que eu estava lá no estádio, inclusive, e a seleção concentrava no mesmo hotel que eu morava. E foi num período em que a torcida pedia saída, fora Dunga, e o Dunga, na cabeça dele, ele achou que era uma campanha contra ele.
né? E a partir dali eu acho que começou uma certa bronca, vamos dizer assim, em relação à Globo e os repórteres. Ele imaginou que algum veículo tivesse orquestrado isso. Eu acho que é ali que começou essa coisa, aí ficou muito grande no final, né? E foi uma pena, eu acho que nunca é bom você ter esse tipo de dificuldade. Relacionamento é fundamental entre treinador e imprensa, não adianta. Você não tem como comprar essa briga. Eu vi você em alguns jogos pela Globo, você comentando os jogos aqui. O que você acha que faltou para a seleção? No campo, tecnicamente? Eu acho que faltou mais criatividade, né, em alguns jogos. E nunca foi na Copa uma seleção que encantou, né? Mas ela poderia ser campeã, como foi a de 94. Tinha Romário e Bebeto que desequilibravam. Nessa nós não tínhamos um cara para desequilibrar. Tínhamos o Kaká, que não estava 100%, né, infelizmente. Mas não tínhamos mais um assim fora de série. Eu acho que faltou isso. E o principal, que eu vejo todo mundo falando, e também ouvi antes, é importante dizer que todo mundo falou antes, a questão do Felipe Melo, né? Que realmente, tecnicamente ele é bom jogador, eu gostei dele, vários jogos que eu vi, gostei, eu acho que taticamente ele estava bem e tal, mas ele sempre demonstrou desequilíbrio. Emocionalmente E aí o treinador tem que observar isso antes, esse cara vai chegar uma hora que ele vai nos deixar na mão. Isso já aconteceu comigo, como treinador. Então essa decisão é uma decisão só o treinador pode ter, né? E, infelizmente aconteceu exatamente o que todo mundo previa. Mas você não acha que ali, por exemplo, já tinha ido? Porque o Brasil se perdeu no primeiro gol, já se estabilizou. Tudo bem, mas com 10 contra 11, faltavam ainda 25 minutos. Você empata o jogo, vai para prorrogação, pode ganhar. Porque a gente vê a Argentina, Caio, tomou 1, tomou 2 e continuou na mesma baladinha. Tomou 3, a mesma baladinha. E ali, quando tomou 1-1, já se perdeu o time. Não, né? mas a Alemanha e a Argentina, a Alemanha foi superior. Impressionante como a Alemanha foi superior, assim, em grande parte do jogo. Impôs, assim, e no Brasil e Holanda, não. O Brasil jogou muito melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, o que aconteceu não foi superioridade da Holanda. Foi um gol, que foi uma falha do Júlio César. Né? E depois um gol de escanteio, que foi falha também. O jogador sai sozinho. Por isso, Fabiano, toma a frente. Pau, né? Não, mas ali sabe o que é, Jorge? Se você for ver o jogo, o gol de novo, e isso eu trabalho muito. O jogador não pode sair sozinho e tomar a frente do quem está na base. Ali não é mais da base. A base pega a zona. Ali é quando o jogador sai, você tem que ir com ele. Porque o jogador está de costas, o Luiz Fabiano está de costas, não viu, vê. Né? E foi um jogador baixo ainda. Sim. Deu a casquinha. Porque depois deu a casquinha, não tem aí mais, matou. Né? Aí você que era centroavante sabe disso, aí tira toda a defesa. Ô, Caio, ali tinham 8 do Brasil contra 4 da Holanda ali. Então, foram 2 gols de falhas. Que nunca... O primeiro, o Júlio César errou a bola, né? Errou a bola. Então foram gols anormais para essa seleção. Porque era a melhor defesa, para mim, uma das melhores da história, né, do Brasil. E no escanteio tem um detalhe que ninguém fala, né? Porque eu não sei se é porque... Sabe que a imprensa nacional também ela tem seus interesses, suas proteções, né? O Júlio César faz muita publicidade, né? O Juan é tido bonzinho, é ídolo do Flamengo e tal. Por exemplo, o escanteio, o Juan tocou a bola para escanteio desnecessariamente, né? Foi. Podia dominar a bola e sair jogando, né? Mas quando se toma um gol... Deu uma mexida na cabeça. O problema é o seguinte, quando se toma um gol, alguém falha. Na maioria dos lances existe falha, ou falta cobertura, ou falta não sei o quê. Mas nesses 2 gols eu acho que foi uma falha geral. Deu um apagão. E aí isso influenciou emocionalmente o time. E culminou com a expulsão do Felipe Melo. Eu acho que se não tivesse a expulsão, passariam 5 minutos e voltaria a ter um equilíbrio e tal, teria que mexer no time, colocar o Nilmar, não sei o quê. Poderia empatar o jogo. E não precisava jogar com 2 centroavantes ali, não? Tinha que botar o Nilmar no lugar de um outro e não tirar o Luiz Fabiano. Mas aí ele estava com 10, né? O Luiz Fabiano não tocou na bola no segundo tempo. O Gilberto que entrou não pegou na bola. Mas aí ele está 10 contra 11, aí é difícil. É difícil você dar uma... Caio, na sequência agora da seleção brasileira, a CBF já divulgou alguns nomes e especula-se, né? Ricardo Gomes, o próprio Felipão, Muricy, Leonardo, que teve no Milan esse ano. E o Zagallo, no Rio de Janeiro, em entrevista, citou o seu nome, como também um bom nome para dirigir a seleção brasileira. O que você pensa e se você tem esse sonho de dirigir um dia a seleção brasileira? Claro que tenho. Eu até estava lendo hoje que existe a possibilidade de 2 treinadores, porque nós teremos as Olimpíadas agora e 2 Olimpíadas importantes, né? Uma agora daqui 2 anos. Em Londres e depois do Brasil. E depois no Brasil, e depois da Copa. Então pode ser que sejam 2 treinadores e tal.
Então, eu acho que não é o meu momento ainda, né? Tem muita gente na minha frente, eu acho que eu preciso conquistar ainda mais títulos, ser mais reconhecido no Brasil. Tenho tempo para isso, tenho 45 anos. Você pega o Muricy, Filipão, são treinadores já com... Filipão tem 52, né? 50, não, mais. 60 anos. 60 anos, tem muita coisa, né? Então, eu tenho que ter calma. Eu acho que só o fato do Zagallo me citar é um motivo de orgulho muito grande, porque ele deve ter uma imagem muito dos meus trabalhos. Eu me dou muito bem com o Parreira, sempre tenho contato com ele, é uma pessoa fantástica, assim que eu me espelho bastante também. Eu acho que o futebol está todo em aberto para mim ainda, eu tenho que ter a minha sequência normal. Você tem contrato até 2011 no Algarrafa? Até final dessa próxima temporada, que termina em junho do ano que vem. Lá é usual dispensar quando perde ou não? Não, é mais difícil, mas acontece. Se mantém mais o contrato lá, mantém mais. Viu, Caio? E lá você não acha que tem menos exposição? Não seria melhor voltar ao Brasil ou trabalhar, de repente, num clube da Europa? Assim? Eu estava menos exposto em termos de mídia no Japão, eu acho. No Japão, realmente, eu dei uma sumida, porque eu fui para um clube que não disputa título, né? No Catar eu voltei na mídia, por incrível que pareça, porque tem muitos brasileiros lá, de nome, e só o fato do Juninho Pernambucano estar no meu time já é uma grande mídia, já dá uma puxada, né? E, então eu acho que eu apareci bastante, foram 3 títulos, e eu acho que essa possibilidade de Mundial de Clubes ou de disputar uma final de Copa da Ásia pode também me projetar muito no mercado diferente. As pessoas aqui no Brasil não têm noção, Jorge, do nível que é a Copa da Ásia. É a mesma coisa que a Europa. Eu joguei Taça UEFA lá pelo Guimarães, não vejo nada diferente. As condições dos estádios, as estruturas, tudo funciona de uma forma espetacular. Então, é um mercado que eu vou deixar aberto. E eu tenho o meu mercado aberto no Brasil a hora que eu puder voltar. Ô Caio, nós tivemos aí na Copa do Mundo, e não sei se na Ásia é frequente, muitos erros de arbitragens. Acabaram definindo alguns jogos. A FIFA sinaliza aí com uma possibilidade de se mudar algumas questões, usar a tecnologia, alguma coisa a mais. O que você pensa disso? Eu penso que nunca a FIFA vai aceitar mudanças com tecnologia. Nunca vai ter a televisão ou... nada. Acaba o glamour, né? A discussão, né? Não, até porque futebol é bom que você fica batendo boca, não foi. Né? O juiz é um ser humano, né? Agora, eu acho que o grande erro da Copa, até porque já estavam usando isso, até aqui no Brasil, que era a questão do quarto auxiliar. Exatamente. Atrás dos gols, né? Um em cada gol. Por exemplo, o gol da Inglaterra, se esse auxiliar estivesse lá, daria o gol. Então, isso aí acho que foi uma falha grave da FIFA, já não ter usado nessa Copa esse auxiliar. Como ele poderia também, não nesse caso, mas num outro, dar um pênalti que não foi, continua a discussão, né? Quer dizer, sim, mas é mais um profissional bem colocado. E mais um profissional, quer dizer, não tem a tecnologia para ficar infalível, porque aquele lance do tira-teima também é feito quando tem muita certeza que não é, né? A gente sabe disso, né? Porque a câmera ela nunca está numa posição absolutamente correta, ela tem uma inclinação, ela está do lado. Claro. Não, e veja o caso do impedimento, né, que você está falando também às vezes é um pé, é uma cabeça, então isso aí faz parte do jogo. E por isso que o futebol tem esse glamour, essa discussão. Claro, senão não adianta. Ô Caio, para a gente encerrar, qual a diferença do Caio Júnior que nasceu em Cascavel, viveu aqui e daí foi muito menino jogar fora com o Caio Júnior de hoje no Catar? Segundo dizem, ganhando em petrodólares. Mas declara, tudo certinho. Não sei, viu, Jorge? Tem muita diferença. A diferença é os cabelos brancos aí, 45 anos já. Não está pintando ainda o cabelo? Não vou pintar, vou assumir, igual o Chico Saroli aí. Chico. E a barba branca. Barba branca também. Pois é, eu acho que sou a mesma pessoa, assim, com uma experiência muito grande de vida, 2 filhos já, né, uma família já constituída, assim. Muita coisa que eu aprendi na vida, mas eu acho que em termos de sensibilidade de pessoa, acho que eu sou aquela mesma pessoa que viveu aqui. Essa semana reencontrei meus amigos, joguei minha pelada, fui num local que eu vivia minha infância toda, que é uma chácara que o meu pai tinha. E, sabe, parece que eu voltei no tempo, assim, foi uma coisa muito bacana. Então eu tenho muito ainda de Cascavel, assim.
Não perdeu a essência, né, Não, Caio? não vou perder de jeito nenhum. Viu, Caio, para a gente finalizar, você foi jogar bola talvez inspirado no teu irmão, no Chico. Com né? certeza. E os teus filhos têm alguma possibilidade de jogar Os dois estão assim nesse caminho. O Matheus, o mais velho, tem 18 anos. Ele está estudando e jogando nos Estados Unidos. Ele foi convidado por uma universidade agora do Mississippi para jogar futebol. Né? Ganhou uma bolsa, inclusive. Então, estou muito orgulhoso dele. Só que o mais importante para mim é que ele até se forme, né? Está estudando, né? Isso nos Estados Unidos, ele já está falando fluentemente o inglês, isso é ótimo. E o Gabriel tem 14 anos, ele no Japão estudou num colégio americano e agora um colégio inglês lá no Catar. Então já está falando inglês também bem e está jogando por lá, mas ainda é novo, ainda tem muita coisa pela frente. Ô Caio, só para tocar num assunto, você treinou o Flamengo e o goleiro do Flamengo está envolvido aí numa situação muito difícil. O que você pensa sobre o Bruno, sobre o que pode ter acontecido? Não, eu espero que não aconteça o pior, né? Que ele não tenha que ele realmente não tenha envolvimento no sumiço dessa menina, né? Acho que seria terrível para ele, acho que seria até porque o que eu falo para os mais jovens hoje é que realmente você tem que ter uma certa estrutura familiar, né? Infelizmente o Bruno não teve essa estrutura. Eu acompanhei muito de perto vários fatos que aconteceram lá no Flamengo comigo, em que a falta de estrutura familiar influenciava em decisões do Bruno, né? Foi um menino que foi criado na rua, não teve carinho, não teve atenção, quer dizer, isso faz com que a pessoa seja um pouco violenta, né? Não tenha discernimento em algumas decisões, então eu lamento muito o fato de ele já estar envolvido nessa situação aí, mas eu torço para que não tenha nenhuma participação, realmente. Só o envolvimento já prejudicou o desenvolvimento dele como atleta, né? Com certeza. Ô Caio, para finalizar mesmo, o treinador de futebol hoje é mais psicólogo do que um orientador tático? Eu acho que sempre foi psicólogo o treinador. Desde a época que eu jogava, eu lembro de muitos treinadores. O Espinosa, por exemplo, foi um dos maiores psicólogos que eu tive. Sempre foi um cara que administrava grupo, essa coisa toda. O Tacílio Gonçalves. Mas hoje eu acho que o futebol tem muito a ver com a parte tática. Eu acho que o futebol é muito igual. Por exemplo, no Japão, futebol muito rápido, muito igual taticamente, para você fazer a leitura do jogo era muito difícil. Então, eu acho que é aí que entra a participação do treinador. Como é muito igual, qualquer detalhe que o treinador veja e consiga mexer durante o jogo, você pode ganhar o jogo. Entendeu? Eu acho que é aí que está a diferença de antigamente. Antigamente era um futebol mais cadenciado, né, com mais criatividade, mais técnica. Hoje não, ele é muito mais tático. Caio, obrigado pela tua presença aqui, sucesso cada vez mais, Obrigado. né? Obrigado. Esperamos te trazer aqui um dia como treinador da seleção, como o Zagallo quer, né? Não duvido disso, acho que tudo é possível no futebol, né? É tudo uma questão de oportunidade. O fato do Dunga ter tido uma oportunidade, sem nunca ser treinador, eu acho que não foi legal, na minha opinião, principalmente para os treinadores que já estão aí há mais de 20 anos. No caso do Muricy, por exemplo, né? Deveriam ter oportunidade. Eu acho que sim. Eu acho que o cargo de treinador ele tem que ser técnico e não político, na minha opinião. Tá? Eu acho que desvaloriza essa função no Brasil, que é muito difícil, a gente sofre muito no dia a dia, com críticas, com a torcida. E aí, de repente, quando o treinador é chamado, não é aquele que sofreu a vida toda como técnico. Entendeu? Eu acho que nessa chamada agora, eu acho que tem que ser a prioridade. Obrigado, Caio. Obrigado a você que esteve conosco. Abraço.